Olá, boa noite a todas vocês, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. Eu sou a Camila Caniello, do Espaço Ser em Movimento, e esse aqui é o grupo de leitura terapêutica do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre o capítulo 6, que o título é A Procura da Nossa Turma, a sensação da integração como uma bênção, que conta a história do patinho feio. Eu espero que você aproveite esse encontro, todas vocês aproveitem esse encontro, que ele seja frutífero para nós e nos ajude na nossa caminhada, rumo à conexão com o nosso arquétipo da mulher selvagem, que a gente está fazendo nessa jornada, tá certo? Então vamos lá, uma boa noite a todas. Quero lembrar vocês que em qualquer momento que vocês queiram participar, se vocês não quiserem falar, vocês podem escrever pelo chat, aí, enquanto eu estiver falando. Se vocês quiserem falar, é só apertar essa mãozinha que tem aí embaixo, que aí eu vou dando a palavra para vocês e a gente vai construindo junto. É legal se vocês têm, por exemplo, exemplos da experiência de vocês, que vocês gostariam de compartilhar. Isso enriquece muito a nossa caminhada, né? Se vocês não quiserem, tá tudo bem também. A gente não tem problema com isso, não. Tá certo? Vamos lá. Como eu disse, né, de todas as outras vezes, até agora, não precisa de ler o livro para estar aqui, né? E tem também, eu sempre faço uma pequena retrospectiva do caminho que a gente está fazendo. Boa noite. A gente começou cantando sobre os ossos para chamar, evocar a natureza selvagem. Depois a gente passou pelo Barba Azul, que falou para a gente sobre os perigos, né, que a gente precisa passar, a iniciação que a gente precisa ter, para a gente poder acessar a nossa intuição. No capítulo 3, a gente falou da intuição com a Vasalisa, como que a gente amadurece a nossa intuição, para a gente poder lidar com ela melhor. Não sei se foi a Solange que falou, que pediu para falar mais sobre intuição, Solange. Estou preparando uma live para isso lá no Instagram, tá? Não esqueci. Em breve vamos ter a live sobre a intuição, beleza? Depois, nos capítulos 4 e 5, a gente falou sobre os relacionamentos, né? Com a mulher esqueleto, que foi, assim, bem intenso esse encontro, né? Reverberou muito. E agora a gente vai falar do patinho feio, dessa comunidade aí. E eu achei muito legal, porque a Clarice, ela começa o capítulo falando assim, muitas mulheres tiveram pais que as observavam enquanto crianças e se perguntavam como esse pequeno alienígena havia conseguido se infiltrar na família. E aí, no parágrafo seguinte, ele fala assim, anime-se a mulher que passou por isso. Eu falei assim, oi, peraí, ela começa o capítulo falando assim, e aí, mulher, você que passou por isso, você que não se sente pertencente a lugar nenhum, se anime, fique feliz, fique animada. Aí eu fiquei assim, vamos tentar entender o que é isso, né? E aí ela traz a história do patinho feio. Como introdução à história, ela fala uma coisa muito legal, ela fala assim, trata-se de uma história básica em termos psicológicos e espirituais. E aí ela explica o que é uma história básica. Ela fala assim, é uma história que contém uma verdade tão fundamental para o desenvolvimento humano que sem a incorporação dela, o avanço se torna duvidoso e ninguém consegue prosperar sobre o aspecto psicológico enquanto não perceber essa verdade. Então, essa história do patinho feio, ela faz parte da base, da nossa base. E ela fala que essa história, ela tem uma questão que é tanto externa quanto interna. Por isso que ela é básica, porque ela é muito influenciada por como que a gente é criado, né? Então, vou contar assim, rapidamente a história do patinho feio, né? A pata está chocando a sua ninhada, tem um ovo que demora mais para chocar,
quando ele nasce, nasce uma criatura muito estranha. E as pessoas, os animais lá da comunidade, da pata, começam a estranhar, né? A mãe, no início, ela tenta defender, fala que não sei o quê, mas depois, cansada das críticas da comunidade, ela chega a falar para o patinho, era melhor se você se desaparecesse. E o que o patinho faz? Escuta a mãe, obedece a mãe, ele desaparece, ele foge, né? E aí, ele vai começar a saga dele. Primeiro ele foge, porque ele se sente esse estranho. E aí ele enfrenta frio, ele as pessoas, os outros animais caçoam dele, ele quase morre congelado, e em algum momento ele vê uns pássaros voando no céu, e ele fala assim, gente, tem uma hora que um lenhador resgata, na hora que ele está quase morrendo de frio, um lenhador resgata ele, leva ele para casa, na casa ele é maltratado pelos animais da casa e foge, e isso acontece em ciclos, até que a primavera chega, e ele está lá, paradinho lá perto de um lago. E aí, alguns pássaros lindos se aproximam dele e começam a falar dele. E o reconhecem como par. E na hora que ele reconhece como par, o patinho fica achando isso meio estranho, se olha no reflexo da água e se reconhece como aqueles pássaros bonitos. E isso gera uma festa em toda a comunidade ao entorno daquela lagoa. Eu contei bem resumidamente, mas a gente vai pormenorizar essas partes agora na nossa fala, tá? Ele acha que os cisnes estão fingindo gostar dele, para poder caçoar dele. E aí, se alguém quiser complementar ou falar alguma coisa sobre as coisas que eu estou falando, pode falar. E aí ela começa falando sobre essa questão do proscrito, do exilado, né? E ela fala que isso é algo que não, o Patinho Feio não tinha culpa nenhuma de ter sido como ele era, né? Isso tem muito mais a ver com o que acontece fora do que acontece dentro. E aí ela chama a gente para olhar o Patinho Feio sob uma outra ótica. Ela fala para a gente, logo no início, que o Patinho Feio simboliza a nossa natureza selvagem. Então, durante todo o encontro de hoje, a gente vai pensar no Patinho Feio como a natureza selvagem que está dentro da gente. E a gente vai tentar entender como que isso acontece, né? Assim como o Patinho Feio, a nossa natureza selvagem, ela é estranha ao olhar da nossa sociedade atual, né? E ela aquilo que é estranho é rejeitado. Quando a gente nasce numa família, numa sociedade, onde tem todo uma organização que não acredita ou não aceita a nossa natureza selvagem, a gente é tido como estranho, né? Como alguém que diferente dos outros. E essa comunidade, ela é composta de pessoas que são importantes para nós. Isso é o primeiro conceito básico desse capítulo, né? Você lembra que eu falei que a história, ela é cheia, é uma história básica. Essa é a primeira característica básica. Eu nasço com a minha natureza selvagem explodindo, sem freios, né? E as pessoas que eu mais amo, que são mais importantes para mim, elas começam a falar que essa natureza, ela é estranha,
ela é errada, ela não tem nada a ver com a comunidade. E qual que é a nossa tendência? A nossa tendência é rejeitar dentro da gente mesmo aquilo que faz muito sentido para a gente. Então, aqui a gente começa a entender como que foi que a natureza selvagem ela foi se distanciando da nossa consciência e da nossa do nosso conhecimento. Quando a gente estava lá no primeiro capítulo, que a gente teve que cantar para evocar, significa que o quê? Ela está esquecida num canto obscuro da nossa psique, né? A gente nasce com ela, assim, super aflorada. E aí ela fala, é o senso de saber o que que é, são curiosas, habilidosas, excêntricas, né? Que quando a gente desenvolve essas características, a gente começa a criar coisas novas e trazer beleza e todo um monte de coisa para o mundo. Só que as pessoas da nossa comunidade, elas não dão conta disso, né? Isso é inaceitável para os membros da comunidade. Só que isso significa que ela só não combina com aquelas pessoas, daquela comunidade que ela nasceu, né? Por isso que é importante, atualmente, né, quando a gente começa a falar sobre essas coisas, é importante esses espaços de comunidade onde a gente encontre pessoas com quem a gente se identifique. Por quê? Porque é uma questão de combinar, né? Para preparar esse encontro, eu tive contato com um conceito que é a família psíquica, que é como se fosse assim, tem a nossa família biológica e tem a nossa família psíquica. É como se fosse, eu estou procurando a minha família psíquica, a família que mais combina com aquilo que de dentro eu sou. Então essa é a saga do patinho. Sempre me achei fora do ninho desde cedo, contribuição da Andréia. Sinto que tenho algo diferente. Durante minha adolescência eu tinha vontade de silenciar, de não falar dentro da minha casa. Esse silenciar já é efeito dessa inadequação, né? Dessa falta de sintonia e de como se fosse assim, eu tento me adequar a esse contexto. Eu sou errado, eu que estou errado, então eu tento me adequar. O patinho fez isso, ele até tentou agir como pato, mas ele não deu conta. Por quê? Porque não tem a ver com a natureza dele, né? Quando a mãe, o pai, a família, né, a comunidade que a gente nasce, ela entra em contato com essas excentricidades, o que que ela faz? Ela não sabe o que fazer, né? Eu lembro, a minha avó já faleceu, mas quando a minha filha era pequenininha, tinha 3 anos de idade, 2, 3 anos, quando a gente ia visitar a casa da minha avó, ela trancava as portas dos quartos, para minha filha não entrar e não bagunçar. Porque a minha filha, ela tem esse instinto investigativo de querer saber tudo, escarafunchar as coisas e nananã. Né? Era a minha avó tentando conter a natureza selvagem da minha filha dentro do ambiente dela. Ela não falava nada, não brigava, mas ela tentava conter a minha filha de alguma forma. Né? É aquela coisa do bonitinha, fica bonitinha, né? Senta de perna fechada, né? Assim, menina senta de, né? Não pode correr, não pode, né? Então, ela tenta afugentar a natureza selvagem. E isso faz com que a mulher, ela sinta que ela tem alguma coisa de errado. Gente, isso é tão sério, porque isso é uma marca que a gente carrega a nossa vida inteira. A gente sempre tem a sensação que a gente está fazendo alguma coisa errada, que a gente está inconveniente, que a gente está inadequada, né? Então, se eu vou num lugar que eu visto uma roupa que eu estou confortável e uma pessoa me olha assim, eu estou inadequada.
Deixa eu ver, a Andrea falou, lendo o livro nesse capítulo, veio informações emocionais muito fortes e me vi inadequada até hoje. Sempre a solitude me aconchegava, e hoje vejo que tentam me conter, condicionar meus atos, gostos e profissão. E aí sempre convivi com essa sensação. Então, Andréia, bem-vinda. Né? Isso é uma coisa que a gente vai ter que processar, elaborar e superar, né? Esse capítulo, ele convida a gente para isso. E duas coisas que me chamaram a atenção, né? Ela fala que a característica da natureza selvagem, que ela está falando através desse conto, é da persistência, da insistência. Né? Eu não sei como é que é na vida de vocês, mas na minha vida, sempre eu tive momentos em que eu falei assim, eu vou deitar e não vou levantar nunca mais. E acontece alguma coisa que faz com que eu não desista. Eu posso ficar, sei lá, um tempo naquele lugar, mas aí eu assisto uma propaganda da prefeitura, aí eu começo a chorar e eu falo, não, tem que continuar. Isso significa que é uma coisa tão, tão essencial nossa, que não adianta, né? Não adianta a gente se adequar. É muito... A gente tem mulher que consegue, né? Assim, ficar. Ela paga um preço por isso, né? Mas ela consegue. Mas para algumas mulheres, não dá. É demais, né? Então, o que acontece? A mulher se sente rejeitada, sem ter feito nada que justificasse esse tratamento. Isso é o mais perverso. Porque se a gente faz uma coisa errada, a gente pode corrigir, mas se a gente é errada, como é que a gente corrige, gente? Tem que nascer de novo. Tem que nascer com pênis, tem que nascer homem. Né? Então, isso gera um complexo, como se a mulher ela sentisse que ela é errada. E aí a gente carrega esse estigma para a vida inteira, essa sensação de que eu sou errado, né? O conto do Patinho Feio, ele é a nossa saga, vamos dizer assim, é a possibilidade que a gente tem de entender que a gente não está errado. É o caminho que a gente percorre na vida para entender que a gente não está errado, né? E aí, quando a nossa alma deseja, mas as pessoas falam para a gente como que a gente tem que ser. E aí a gente acaba se convencendo que o nosso desejo, ele não condiz com aquilo que a gente tem que ser. Eu quero subir na árvore, mas eu tenho que ficar sentadinha com as perninhas fechadas aqui, brincando de boneca. Né? Eu quero pintar as paredes da minha casa, mas eu tenho que colorir o desenhinho que a professora me dá com as cores que ela fala para eu colocar lá no quadradinho. Né? Eu quero perguntar sobre a essência de cada coisa da vida e tem uma pessoa que vira para mim e fala assim, você não tem que perguntar nada. Você não tem que perguntar. Né? Então, ela fala, nesse primeiro pedaço, ela fala assim, que a proposta desse capítulo é olhar para essa questão íntima para desenvolver uma força adequada, e é muito legal essa parte. Ela fala assim, não precisa ser 100%, não precisa ser perfeito. Uma força adequada, minimamente forte, para o quê? Colocar a gente mesmo para descobrir qual é o mundo que a gente pertence. E aí, essa questão externa, ela influencia, mas a gente vai falar da questão interna. A gente vai o tempo todo tentar tratar externa e interna. A origem dessa sensação de que eu sou inadequada, ela é externa. É a não aceitação da minha essência, sem eu ter feito absolutamente nada de errado. Só que
o patinho feio, ele internaliza isso. Como? Aí vem a mãe, né? A mãe. A mãe é a nossa primeira relação. Nossa primeira relação na vida, mais forte. E, além de tudo, ela é um modelo para nós. É aquela com a qual eu me assemelho. Eu olho para mim, eu vejo que eu tenho vagina, e a minha mãe também, eu falo assim, então eu tenho que entender como que eu vivo através dessa mulher. Ela é o nosso modelo do feminino, né? Então, a primeira relação é a relação com a mãe. E ela fala que para a gente começar esse processo, a gente tem que deixar a nossa mãe interna, nossa mãe interior confusa. Que história é essa de mãe interior? A mãe interior, ela é o aspecto da nossa psique, de dentro da gente, que atua e reage de um modo idêntico à da experiência da infância de uma mulher com sua mãe, com outras figuras maternas da nossa vida, e das imagens de mãe boa e mãe perversa que a gente tem acesso através da nossa cultura. Então, é toda essa ideia, a experiência que eu vivi com a minha mãe, o modelo de mãe que eu tive na minha casa, as referências maternas que eu tive na minha vida, professora, sogra, vó, tia, mãe da minha amiguinha da escola que eu frequentava a casa. E daquilo que a cultura diz que é uma mãe boa e que é uma mãe má. Tudo isso junta, faz um apanhado aí, e aí eu tenho a minha mãe interior. A primeira coisa que acontece, que faz com que o patinho feio saia, é o quê? É ele ouvir a mãe desistir dele, né? E aí, na nossa relação com as nossas... Peraí, tenho... Boa noite, Fá. Tem problema não, seja bem-vinda. Se quiser contribuir, pode escrever. Então, ela traz os tipos de mãe. As nossas mães, elas também construíram uma imagem. E elas aprenderam a se relacionar com a gente, né? E aí, a gente internalizou. E aí ela falou alguns tipos de mãe. A primeira mãe que ela traz é a mãe ambivalente, que ela fala que também teve a sua natureza selvagem isolada. Ela também foi silenciada. E aí ela fica em dúvida. Ela reconhece que a diferença não tem nada de errado, mas isso começa a prejudicar a segurança da mãe na comunidade. E ela acaba desistindo de defender o filho, né? Então, a mãe curva-se aos desejos da comunidade, ao invés de se alinhar a favor do filho, né? Então, aí na página 203, lá no último parágrafo, ela fala assim: as condições culturais mais destrutivas para o nascimento e a vida de uma mulher são aquelas que insistem em obediência sem consulta à própria alma, aquelas sem carinhosos rituais de absolvição, aquelas que forçam a mulher a escolher entre a alma e a sociedade, aquelas nas quais a compaixão é segregada pelas classes econômicas ou por sistemas de casta, em que o corpo é visto como algo que precisa ser purificado, ou como um santuário a ser regulamentado por decreto. Essa relação da mãe ambivalente, ela pode gerar uma dor muito grande na pessoa, porque é como se fosse assim, eu abro mão da felicidade da minha filha para manter a aparência. Quem já viveu uma experiência assim? Né? De coisas simples, gente. Por exemplo, vamos fazer a visita na casa de fulano. Chega lá, a criança está lá
pulando no sofá, e a mãe fica com vergonha da alegria da criança. Por quê? Porque o que que a visita vai pensar, né? Assim, o que que a visita vai pensar que eu sou, que eu não cuido das minhas crianças? Desde coisas muito simples assim, até coisas muito grandes e pesadas, do tipo, eu não aceito o seu namorado, eu não aceito a sua identidade de gênero, eu não aceito, né? Eu prefiro morrer do que ter uma mulher, uma filha assim. Eu não aceito a sua profissão. Eu não aceito as suas escolhas, né? Isso é dilacerante para a gente, porque era a pessoa que na nossa cabeça a gente tinha que defender a gente de tudo, né? E ela não defende, não. Mas isso significa que ela teve a mulher selvagem lá, isolada. Ela não dá conta de fazer isso. Eu senti que minha família preferia que eu fosse uma mulher casada, sofrendo, exata. Olha, isso aí é a coisa mais comum do que uma separada. Vejo até hoje, após 6 anos. E muitas mulheres da geração das nossas mães, elas mantiveram relacionamentos muito ruins por causa do que vão falar de mim, né? E isso é muito cruel mesmo, né? E é muito legal a gente pensar nisso, porque a jornada do patinho feio, ele também, e ela fala isso no livro, ele também tem o poder de redimir. É como se fosse assim, quando eu faço isso por mim, eu estou criando, eu estou redimindo todas as minhas antepassadas que optaram por isolar a mulher selvagem, né? Então, quando a mulher tem a imagem da mãe ambivalente interna, a mãe interior da mulher é ambivalente, ela pode se descobrir com medo de firmar uma posição, de exigir respeito, de viver o seu próprio modo. Então, ela tem dificuldade de se posicionar. Eu estou me sentindo incomodada, mas eu não me posiciono. Geralmente, na relação com uma figura masculina, né? Geralmente, mas às vezes não é. Às vezes uma figura de autoridade, mesmo sendo feminino, né? Então, a mãe ambivalente interiorizada, ela contribui para a gente ter dificuldade de firmar uma posição. A gente também acaba ficando ambivalente, né? E aí, ela fala da outra mãe, que é a mãe prostrada. A mãe prostrada, ela é um agravante da mãe ambivalente. A mãe ambivalente está um pouquinho melhor que a mãe prostrada. Que a mãe prostrada, ela já desistiu, ela não tem mais dúvida. Ela não consegue mais tolerar o tormento da comunidade quando tenta proteger o filho. Ela já abriu mão disso. E assim, ela desiste. Ela desabafa que preferia que ele desaparecesse, né? Então, ela já está num nível de entrega, de dessensibilização, né, da mulher selvagem, e entrega. E ela é como se ela concordasse, né? É isso que a Vilma falou, né? É melhor você ficar casada, você tem que ficar, ou então desaparece da minha vida, né? Era melhor que você desaparecesse. E quando a mulher tem a imagem interna da mãe prostrada dentro, a mãe interior é a mãe prostrada, ela é indecisa quanto ao seu valor. Olha a diferença. A mãe ambivalente, né, interiorizada, eu sei o meu valor, mas eu tenho dificuldade de me posicionar. Quando eu tenho a mãe interior prostrada interna, interiorizada, eu tenho dúvidas sobre o meu valor. Eu posso me sentir como alguém que não se encaixa mesmo.
né? Então, na página 206, lá no antes da mãe criança e mãe sem mãe. Quando a mulher tem um construto de mãe prostrada dentro da sua psique ou da sua cultura, ela é indecisa quanto ao seu valor. Ela pode considerar que as escolhas entre cumprir exigências exteriores e as exigências da alma são questões de vida ou morte. Ela pode se sentir como um pária, atormentado, que não se encaixa em lugar nenhum. É como se fosse assim, não está certo eu desejar essas coisas. Se eu desejo, eu não tenho valor, eu realmente não me encaixo aqui, né? E aí ela fala assim, para uma mulher com uma internalização da mãe prostrada, não, eu pulei uma parte. Devemos nos levantar e sair à procura do lugar a que pertençamos. Para quem é diferente, é sempre esse o próximo passo. Então, ela chama a nossa atenção, ela fala assim, quando a gente tem a mãe prostrada internalizada, a gente precisa sair e procurar. Para uma mulher com uma internalização de mãe prostrada, esse passo é vital, a gente precisa de um esforço. Se a mulher tiver uma mãe prostrada, ela deve se recusar a se tornar outra mãe prostrada para si mesma. Ela tem que se recusar a acreditar nessa dúvida do valor dela, que ela é alguém inadequado. Ela tem que negar isso, ela tem que falar assim, não é possível que não tenha uma pessoa nesse mundo inteiro que eu não me identifique. Né? E aí ela fala da mãe criança e mãe sem mãe, que eu achei muito legal essa parte. Que ela fala que é do tipo mais comum, por quê? Porque toda mãe começa sendo mãe como uma mãe criança. Por quê? Porque antes de ser mãe, ela nunca viu isso antes. Então, quando ela começa a ser mãe, ela é uma mãe imatura. Ela é uma mãe criança. E ela precisa de atenção de uma ou várias mulheres, e isso é importante, mais velhas que ajudem no cuidado. Mas a gente tem que ter muita atenção no que ela está falando aqui. Porque ela não está falando de qualquer mulher mais velha. Porque se uma outra mãe criança ajuda, não adianta nada. Vai só confundir. E aqui a gente começa a entender como que a nossa sociedade acabou com o feminino. Nas comunidades primitivas, as crianças eram cuidadas em comunidade. Aquele livro que eu falei para vocês do capítulo passado, que eu até mandei em PDF lá no grupo, que é o Espírito da Intimidade, conta de como que acontece as coisas de uma tribo africana. E a mulher fala assim, as crianças são responsabilidade de toda a comunidade. Todo mundo cuida daquela criança. A criança não é minha, não é filha da Camila, é filha da comunidade X. E ali, todos os adultos se sentem tão responsáveis por aquela criança quanto quem os gerou. Até me arrepiei agora de falar isso. Juro, estou todinha arrepiada. Por quê, gente? Porque não dá para uma mãe ser uma mãe forte, que é o conceito que a gente vai falar depois desse, se ela não tiver amparada numa comunidade de mães fortes. Se ela não tiver o apoio e a orientação de mulheres que a auxiliem nisso. Por quê? Porque toda mulher nasce mãe criança. Quando ela vira mãe, ela não tem ideia do que vai acontecer com ela. Quem aqui é mãe, quem é mãe aqui no grupo, sabe do que eu estou dizendo. A gente olha para a criatura, a gente vai falar assim, agora? Né? Então, se eu não tenho mulheres que passam os conhecimentos instintivos para mim, eu vou continuar agindo como uma mãe criança. E eu vou facilmente me tornar uma mãe ambivalente e depois uma mãe prostrada.
Então, olha como que foi se destruindo esse feminino selvagem a partir dessa ideia de que a mulher precisa de cuidar do filho sozinha. É o núcleo familiar, marido, mulher. Não, não existe isso. Não, isso não auxilia o crescimento da natureza selvagem, nem do homem nem da mulher. Né? Então, esse isolamento dos núcleos familiares foi altamente prejudicial para toda a humanidade. Né? Aquilo que se fazia em comunidade acabou ferrando com a gente. Né? Uma mulher com uma mãe criança interiorizada, ela assume a aura de uma criança que finge ser mãe. Vocês já viram, gente, mãe que finge ser uma criança que finge, uma mãe criança? Eu já vi. E acaba que a criança, ela é negligenciada de alguma forma. Por quê? Porque a pessoa ela não sabe como lidar. Ela não sabe. Né? Então, a criança ela fica abandonada. Ela fica abandonada à própria sorte, porque é uma criança que está cuidando de outra criança. Vocês também já viram criança cuidando de outra criança? Eu já vi, é o caos. É uma tentativa de imitar o adulto sem a menor noção do que está sendo feito. E aí, a criança que está sendo cuidada, ela é abandonada. Né? Essas mães, elas colocam a nossa natureza selvagem em busca, à procura de uma resposta para essa inadequação, para esse isolamento, para esse abandono. E aí ela fala da mãe forte, por último, que é aquilo que a gente encontra na vida que ajuda a gente a dar os passos. E ela fala assim, o remédio está em obter cuidados de mãe para a nossa própria mãe interna. Então, também faz parte desse caminho do patinho feio, receber cuidados de mães fortes durante a nossa trajetória. Tem um podcast, não sei, nessas streaming aí de música, que ele fala sobre a Mulheres que Correm com Lobos, e a mulher, ela dá um exemplo que eu achei fantástico, que ela fala que ela trabalhou num trabalho, ela foi empregada num trabalho, e que a chefe dela, ela tinha muita questão de autoafirmação mesmo, né? Ela era essa filha de mãe prostrada, que duvidava do próprio valor. Então, ela falava assim que ela entrava nas reuniões e tinha altas ideias, e aí quando terminava a reunião, ela ia e contava para a chefe. E aí a chefe começou a falar para ela, não, você vai falar isso na reunião. E dava uns apoios para ela. Assim. E teve uma vez que ela fez uma coisa errada e a chefe chamou a atenção dela na frente das outras pessoas. Estava todo mundo na sala trabalhando, ela falou assim, olha, você fez isso, está errado, você tem que corrigir. E ela se sentiu muito mal. E a chefe percebeu e chamou ela para conversar. E falou assim, aqui, deixa eu te falar uma coisa. O fato de você ter errado não diminui 1 milímetro da sua capacidade e da sua competência. Todo mundo erra, a gente tem que resolver esse problema, mas não tem nada a ver com o seu valor. Então, ela conta que essa relação com essa chefe dela ressignificou uma relação de cuidado, de apoio, que ela não tinha, ela não teve. Né? E aí a Clarissa fala, esses relacionamentos, eles acontecem durante a nossa vida. Então, quanto mais mães fortes a gente encontrar,
Uma mãe forte é uma mãe que ela já resolveu. No mundo objetivo, elas são gentis, mas elas já são temperadas. Ela fala assim, elas já foram temperadas. Elas já passaram por isso, elas sabem. E elas conseguem enxergar o valor. Elas conseguem enxergar a nossa natureza selvagem, apoiar e influenciar. E essas mães fortes, a gente encontra durante a nossa vida e a gente não pode perdê-las de vista. São relacionamentos que é bom a gente manter para a vida inteira, porque em algum momento da nossa vida, independente de onde a gente esteja, tudo que a gente já tenha construído, a gente vai sentir falta e a gente vai querer ajuda, a gente vai precisar desse apoio. Então, são pessoas para manter no nosso círculo. É a nossa família psíquica aí sendo montada, né? E ela fala uma coisa tão legal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eu vou falar. Não, é de outro momento. É de outro momento. Então, o que ela fala? Ela fala aqui. Quando a gente consegue identificar essas vozes dessas mães na nossa vida, a gente precisa abandonar. Camila, mas eu vou abandonar minha mãe? Não, eu vou abandonar essa mãe interiorizada. Eu vou parar de dar ouvidos a ela. E eu vou começar a seguir o meu caminho. Diferente da Vasalisa, que fez o caminho todo sozinho e foi sozinha, esse caminho do patinho feio, ele é a busca para um lugar onde eu descanso, onde eu pertenço. E como é importante a família psíquica para o nosso equilíbrio? Totalmente. Totalmente. E eu vou falar, a mãe forte, às vezes, é um homem, tá? Hoje mesmo, aconteceu uma coisa com o pai da minha filha que me tirou do eixo 180 graus. Estava completamente descompassada. Meia hora de conversa com meu amigo, eu voltei para o meu eixo, eu entendi exatamente o que tinha acontecido. E ele amorosamente, cuidadosamente, mostrou para mim exatamente o que estava acontecendo. Então, é possível a gente identificar esses pontos de sustentação na nossa vida, né? E aí, enfim, o patinho começa a vaguear, ele sai sem rumo. Isso é importante também, porque a Clarissa fala isso muito nesse capítulo. Esse caminho de encontrar a nossa família psíquica, o nosso lugar de comunidade, ele é um caminho vago. A gente não tem muita ideia de onde que a gente vai, né? Então, ele começa a vaguear na esperança que as suas habilidades, os seus dons, as suas limitações sejam respeitosamente reconhecidas e aceitas. Então, gente, isso aqui também é bem importante. Esse é o desejo que mobiliza a gente a vagar. Eu entro numa relação com uma pessoa, qualquer que seja, um trabalho, uma religião, um grupo social, amigos, um curso, um relacionamento amoroso. O que me move relacionar com essas pessoas é essa esperança daquilo que eu sou, dos meus dons, das minhas limitações, seja reconhecido e aceito respeitosamente. Isso me mobiliza. Então, se eu entro num grupo social, achando que ali agora, me encontrei, mas eu começo a perceber e eu não sou reconhecida e não sou aceita, isso me mobiliza a vagar de novo, né? E vagando,
a gente bate em portas erradas. E às vezes insiste, né? Em bater em portas erradas. Que são as más companhias. E aí ela fala aqui de um comportamento repetitivamente compulsivo. A gente vai compulsivamente tentando. Não, mas eles foram tão legais. Não, mas foram tão bons comigo no início. Nossa, eu me sentia tão bem. Aí ela fala, nessa hora, é importante que a gente escute o nosso coração, que é a intuição, que é a verdade dentro da gente. Aqui, não dá para continuar assim, não. Não dá para eu ficar aqui, né? E isso faz com que a gente fica meio desesperado. A gente bate em porta errada, vai para outro grupo, é errado, vai para outro grupo, é errado. E a gente fica desesperada. E a gente começa a fazer coisas, olha que interessante isso, gente, que reforça a ideia de que a gente é estranho para tentar caber num contexto. A gente começa a fingir que a gente é uma coisa que a gente não é, aparência indevida. Né? Então, quando a gente tenta mostrar o nosso reconhecimento, a gente leva uma pancada e a gente começa a bela recatada do lar. A gente, num desespero, a gente volta de novo a tentar fazer aquilo que a gente não dá conta. E Sônia, também, viu? Tamo junto. Né? E aí a gente tenta, de novo, quando a gente encontra esses grupos errados, se encaixar. Né? Mas a gente não pode, isso não ajuda a gente. Isso faz com que a gente vá para o outro passo, que é os sentimentos congelados, que é quando o patinho feio fica preso lá, quase morre congelado. Olha que interessante, então, o processo. Eu saio vagando, encontro outros grupos, aparentemente sou acolhida, sinto que eu não sou, desesperadamente eu faço uma tentativa de o quê? Me encaixar de novo. Esse movimento congela os meus sentimentos e a minha criatividade. Eu vou, aos poucos, parando de sentir, parando de criar. Isso faz com que a gente perca os nossos sentimentos. E isso é muito perigoso. Eu vivi fases de congelamento de sentimentos que foram muito difíceis. Muito difíceis. É como se batessem, jogassem pedras no meu rosto e eu não sentisse nada. E a gente continua vivendo. E aí ela fala assim, quando a gente está nesse momento do congelamento, na página 213, antes do estranho que passava, ela fala assim, siga em frente, supere tudo com a luta. Apanhe logo a caneta, comece a escrever e para de resmungar, escreva. Pega o pincel e, para variar, seja má consigo mesma. Pinte. Bailarina, vista sua malha, amarra as fitas no cabelo, na cintura ou nos tornozelos e diga para o corpo para ele se mexer. Dance. Atriz, dramaturga, poeta, musicista, qualquer outra, em geral. Pare de falar. O falatório. Eu sou inadequada, eu sou inadequada, eu sou inadequada. Para de falar. Não pronuncie mais uma palavra sequer, a não ser que você seja cantora. Tranque-se num quarto com um teto numa clareira sob os céus. Exerça sua arte. Sabe-se que o que está em movimento não se congela, por isso mexa-se, vá em frente. O patinho feio fica se debatendo lá para tentar sair desse congelamento. No momento em que a gente está sentindo, que a gente não está sentindo, não, que a gente está percebendo, porque congelamento de sentimento a gente não sente. No momento que a gente está percebendo que a gente não está sentindo, que a gente não está criando,
Tem uma cliente que ela fala assim, parece que a minha vida é uma sucessão de dias que se repetem. É o momento de fazer alguma coisa, qualquer coisa. Ah, mas eu não sou cantora, eu só canta no chuveiro, faz alguma coisa, né? E aí vem aquilo que a gente estava falando, eu não sei se a gente estava falando no início, que é essa persistência da natureza selvagem. E como que o nosso self, ou seja, o nosso organismo como um todo, ele se organiza e se movimenta para que a nossa natureza selvagem não define de vez. É o estranho que passa. Aparece um estranho, vê o patinho feio lá, quase morrendo, congelado, tira ele de lá e leva ele para casa, né? Então, pode ser esse estranho que passa, pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa. Ela fala aqui o exemplo de uma cliente dela que viu uma aranha e ela não sabe o que foi que ela viu naquela aranha que fez com que a mulher se movimentasse. Né? Então, algo dentro da gente acontece que resgata a nossa natureza dessa geleira de sentimento. E não necessariamente é aquilo que já é o grupo de pertencimento. Às vezes pode ser, às vezes não. Às vezes é a propaganda de margarina lá às vezes é aquela novela, aquela série. Às vezes é uma conversa que a gente escuta no ônibus, na fila lá do caixa. Né? Às vezes é um pôr do sol que a gente olha. Às vezes é a chuva. Né? E aí ela fala, não sei se é aqui também, acho que eu estou também, eu estou antecipando, que eu acho muito bonito. Não é algo que não nos deixa desistir. É qualquer coisa que não nos deixa desistir. E isso pode ser externo e pode ser interno também. Né? Então, quando isso acontece, quando a gente tentou um monte de lugar, até a gente tentar se encaixar de um jeito, que a gente tenta congelar a natureza selvagem e algo nos resgata, é como se a gente pensasse assim, eu não nasci mesmo para ser pertencente a algum lugar. Eu nasci para ficar sozinha. E nesse momento, isso gera uma pequena paz interior. É como se fosse assim, eu aceito que eu não pertenço a lugar nenhum. Deixa eu viver sozinha essa minha vida. E aí, a gente passa para o isolamento, a outra fase desse caminho. E esse isolamento, ela coloca aqui no título, o isolamento como dádiva. Por quê? Porque nesse momento eu entendo que é melhor eu ficar sozinha do que continuar fazendo comigo essas maldades que eu estou fazendo, de tentar congelar os meus sentimentos e a minha criatividade, de tentar me adequar. É como se fosse assim, é como se a natureza selvagem respirasse dentro da gente e falasse, graças a Deus, antes só do que mal acompanhada, sabe assim? É quando a natureza selvagem dá um respiro. E mesmo esse período de isolamento sendo difícil, aí, Sônia, mesmo quando ele é difícil, a gente está se fortalecendo internamente. A gente está, mesmo sem saber, fortalecendo a ideia, a gente está começando a aceitar a ideia de que a gente não é errado, de que a gente não é estranho, que a gente não é inadequado. Esse momento de isolamento é importante, porque aí, nesse momento, a gente está começando a lapidar essa ideia de que o meu valor não é algo que eu preciso modificar. Né? Nesse momento, eu já estou entendendo, tá bom, eu sou assim, então eu vou ficar só. Eu vou parar de fazer maldade com a minha natureza selvagem. Eu vou parar de me estrupiar. Eu vou parar de me machucar. Então, é difícil, às vezes, o isolamento, é difícil eu me sentir solitária, mas nesse momento isso está sendo criado.
E a natureza selvagem, ela começa a ficar mais livre, a ponto da gente preferir ficar sozinha mesmo, né? Vocês se identificam com esse processo? Vocês estão se identificando com esse processo? Sim, pois é. Pois é, né? E aqui também, o isolamento também ajuda a nossa criatividade, porque mesmo que a gente não coloque coisas publicamente no mundo, a gente tem mais liberdade de criar. A gente se sente bem em fazer coisas para a gente criativas, né? Só que nesse momento em que a gente está começando a liberar a nossa natureza selvagem, que a gente está começando a entender que não é um erro nosso, o que acontece? Vêm as vozes, os gatos desgrenhados e as galinhas vesgas do mundo. Vêm as vozes externas e internas, tá? Porque tem a interna também. Que tentam fazer com que a gente volte à nossa antiga ideia de inadequação. É difícil. É muito legal, porque esse capítulo eu achei ele de uma delicadeza, uma beleza, vocês vão ver quando a gente chegar no final, né? E aí, gente, a gente começa a ficar confusa de novo. A gente sabe onde a gente não deve estar, mas a gente não sabe para onde ir, né? A gente não teve uma mãe forte. E aí é muito legal essa hora, porque ela fala assim: não podemos dar ouvidos às vozes, pior as vozes internas. As externas é assim, Sônia, você vai identificar. Volta para ele. Que bobagem é essa de ficar separado? Você não vai conseguir viver sozinha, você não vai conseguir cuidar do seu filho. Volta para esse emprego, não pede demissão. Volta para o emprego, pede desculpa, pede para reconsiderar, né? Isso tem interno e externo. Essas vozes são internas e externas, né? E aí, nesse momento, eu entro em dúvida. Será mesmo que eu fiz a melhor escolha? Será que eu não devia mesmo voltar? E aí, nesse momento, ela fala que, mesmo a gente sentindo que a gente não deve estar lá, a gente fica meio sem saber o que fazer. E ela fala que, nesse momento, a gente precisa ser como os lobos, farejar pistas, ficar atentos. Então, ela fala assim, na página 217, lá no final. Embora a mulher possa parecer desmiolada, porque aí a gente fica meio sem saber o que fazer, vai, não vai. Quando perdeu o contato com a vida que mais valoriza e esteja correndo de um lado para o outro, tentando reconquistá-la. Na maioria das vezes, ela está recolhendo informações, provando um pouco disso aqui, agarrando com uma patada um pouco daquilo lá. Então, por exemplo, às vezes, a gente, vamos supor, entra num relacionamento que a gente vê que é uma roubada. A gente sai. Aí vem as vozes e fala assim, ai, mas foi tão difícil, ninguém tá me querendo, eu vou ficar sozinho. Aí vem um oi sumida lá no nosso WhatsApp, né? Aí a gente parece confusa, aí a gente volta. Aí a gente volta, mas a gente não dá conta de ficar mais que 2 vezes. Aí dá o fora de novo. Aí fica de novo essa coisa. Cada vez que que eu faço um flashback, vamos dizer assim, eu consigo recolher mais informações de que, de fato, aquilo ali não é para mim mesmo, não. E aí, esse momento, parece que eu estou muito confusa. Eu achei tão legal isso, porque eu fiquei tão identificada com esse processo, que eu falei assim, gente, eu achei que eu estava completamente perdida naquele momento da minha vida. Na verdade, não, é assim mesmo, o processo é esse mesmo. Eu estou recolhendo. Então, gente, se vocês estão no momento da vida de vocês, em que vocês sentem, ô, gente, é difícil, é.
Ah, pensei que eu tinha deixado de comentar alguma coisa. Então, se vocês estão passando por um momento que vocês estão achando que vocês estão perdidas completamente, vocês não sabem para onde ir, que agora fudeu, deixa eu voltar para o meu lugar seguro, né? Deixa eu voltar para o meu lugar seguro. Antes, respira, presta atenção no que está acontecendo, as informações que estão sendo trazidas para você. E é nesse momento, eu achei tão legal isso. Nesse momento de confusão, o que acontece com o patinho feio? Ele olha para o céu e ele vê uns pássaros bonitos voando. E ele tem aquele quentinho no coração. Então, é a lembrança, ó, de novo eu repito, é a lembrança, é quando a nossa natureza selvagem, no meio da confusão, ela identifica, né? É aquelas mulheres, né? Às vezes a gente está na confusão e a gente, sei lá, a gente vê uma mulher entrando num lugar, ela fala assim, olha aqui, olha essa mulher, queria ser que nem ela. Né? A gente escuta uma mulher falar, a gente vê um posicionamento, né? A gente ouve uma música de uma voz potente, a gente vê uma mulher dançando. Gente, mulher dançando é um trem absurdo, não é? Não mobiliza todos os nossos sentidos. Quando eu vejo uma mulher dançando, me dá vontade de sair dançando, me dá vontade de ser. Aqui em Belo Horizonte, a gente estava até falando isso, né, Fá, no fim de semana. Tem um lugar de ir para dançar, um lugar que tem que ir para dançar, que o cara põe as músicas, no meio da noite, ele para, sobe uma mulher no palco e dança flamenco. Gente, é o ápice. Eu ia nesse lugar para ver essa mulher dançando. E é uma mulher mais velha já, mas ela tem uma potência. Na hora que eu vi aquela mulher dançando, eu falei assim, eu quero dançar igual essa mulher. Eu quero chegar na idade dessa mulher e quero dançar igual essa mulher, com essa liberdade. E ela botava moral na galera. Tinha uma galera que já tinha bebido, tá com ela no palco, ela botava moral na galera, dançando. Todas as vezes que eu fui lá, eu nunca vi ela precisar parar para pedir para alguém descer do palco. Ela botava moral na galera, dançando. Então, é esse momento. A fúria latina aí, ó. É, que coisa maravilhosa. É isso. Mexe com a gente, desperta na gente uma coisa dentro que fala assim, não está tudo perdido. Mesmo que a gente não consiga mover uma palha, mesmo que a gente não faça absolutamente nada, reacende dentro da gente algo. Não sei se vocês já viveram essa experiência, mas é bonito demais. Isso ajuda a gente a continuar. A gente... E aí, essa lembrança, é aqui que ela fala também. Isso vira algo que nos direciona. Pode ser que, para mim, a dança flamenca não me torne uma fúria, né? Mas é a atitude daquela mulher que me convoca para ter uma atitude assim na minha própria vida. E ela fala que isso pode acontecer, gente, de todas as formas possíveis e imagináveis, com qualquer coisa dentro da nossa vida, né? E ela fala que são as coisas da natureza que têm maior capacidade de cura, especialmente aquelas muito simples. Os remédios da natureza são poderosos e diretos. Uma joaninha na casca verde de um melão, um tordo com um pedaço de barbante, uma planta do mato em flor, uma estrela cadente, até mesmo um arco-íris num caco de vidro na rua. Qualquer um deles pode ser o remédio adequado. Esse remédio, ele é como se fosse o alento para a gente continuar caminhando. E a gente vai persistindo. E aí ela fala assim, aguarde, confie, persista. Por quê? Vai chegar uma hora que alguém vai apontar para você e vai falar assim, isso aconteceu comigo há uns anos atrás. Eu estava completamente perdida,
numa crise espiritual violenta, começando a minha, como é que o povo fala agora? Transição de carreira. Foi uma transição de carreira compulsória, eu tive que ser obrigada a mudar de carreira. Eu estava totalmente confusa. E aí eu resolvi ir atrás de uma mulher que abriu um tarô para mim. E a mulher abriu o tarô, ela virou para mim e falou assim: "Você é uma bruxona". É claro que eu virei para ela e falei assim: "Essa mulher tá doida", mas eu inteira, todas as minhas células falaram sim, mas eu fiquei assim, né? É porque ela não me conhece, né? Essa história de tarô aí. E ela foi me convidando para participar de coisas e sempre afirmava: "Nossa, isso aí foi uma iniciação violenta, hein, Camila?" Eu, que foi só um sonho. A gente vai, quando a gente está procurando, mesmo vagando, a gente está aberta e a gente está mostrando todo esse caminho, isolamento, a gente bater com a cabeça, a gente tentar se adequar, a gente tentar congelar os nossos sentimentos. Todo esse processo vai fazendo com que a gente mostre para algumas mulheres fortes quem a gente é. E as mulheres fortes, elas vão identificar a gente. E elas vão apontar para a gente e vai falar assim: "Você é uma bruxona". E aí, mesmo que eu não acredite muito, eu quero muito acreditar. Eu quero muito querer. Eu quero muito estar ali. E é isso que acontece no final, né? Os cisnes começam a falar assim: "Olha, tem outro cisne aqui, vem cá". E aí o cisne, qual que é a primeira coisa que a gente faz? Que eu achei fantástico isso também. A gente vai lá, oi, amigos cisnes. Nananina, não, a gente desconfia. Por tudo que a gente já passou, por toda a cabeçada que a gente já bateu, a gente fala assim: será que essas pessoas me consideram de verdade? Será que eu estou segura aqui? Será que elas não vão me espantar daqui a pouquinho, que nem os outros fizeram? Será que é certo agir como um cisne? Olha que loucura. Com o tempo, essas suspeitas são abandonadas e começa o próximo estágio de volta ao próprio eu, a aceitação da nossa beleza interior, singular, da alma selvagem da qual somos feitas. Então, minha gente, olha que coisa maravilhosa, até a nossa desconfiança sobre a nossa natureza selvagem faz parte do processo. Se a gente deixar de dar ouvidos para essa desconfiança, pouco a pouco, a gente vai topando expressar aquilo que a gente é, né? É muito mais comum que a mulher evite o elogio, gaguejando, porque ele, olha que bonito isso, porque ele inicia um diálogo automático e desagradável na mente da mulher. Porque a mente da mulher está lá, os gatos lá, as galinhas vesga lá, tá lá, cocorocando na cabeça, a mente está lá. Quando alguém vira e faz um elogio, dá um tilt na nossa mente. Peraí, não, mas na minha mente está falando que eu sou assim, mas tem gente falando que eu sou. Pera. Se você disser que ela é bonita, que a sua arte é linda, ou se a elogiar por alguma coisa de que a sua alma participou, que tenha sido inspirado por sua alma, ou que esteja dela impregnada, algo na sua cabeça lhe diz que ela não merece o elogio. E que você, que a está elogiando, é idiota por ter uma opinião dessas a seu respeito. Quem já passou por essa experiência, levanta a mão. Eu, milhares de vezes. Alguém me elogia, eu falo assim, não, essa pessoa bate bem da cabeça, não. Em vez de entender que a beleza da sua alma aparece refulgente quando ela é ela mesma, a mulher muda de assunto e consegue, assim, roubar o sustento do self-alma,
que se nutre de ser reconhecido. Olha que interessante isso. Então, nesse momento, a gente precisa aceitar a própria identidade, a própria individualidade, mas aceitar a própria beleza, aceitar o elogio. A pessoa vira e fala assim, nossa, é uma bruxona. Você fala assim, sou, em construção. É verdade isso que você está falando. Sim. E começar a sentir o que essa afirmação causa dentro da gente. E cada vez mais dar espaço para propiciar essa transformação, até que a gente, de fato, se sinta mesmo um cisne e entenda que a gente faz parte daquele lugar. Uma grande saga, né? Aí, agora, Solange, chega no zigoto errado, que eu acho que é como se, a sensação que eu tive é como se a Clarissa, depois de toda essa explicação, ela virasse e falasse assim, deixa eu dar um presente para essas mulheres aqui. Deixa eu ser uma mulher forte e cuidar dessas mulheres. Ela vira e fala assim, para as mulheres que passam por esse processo, né, que ela atende lá, que ela analisa, ela conta a história do zigoto errado. Então, ela tem uma frase que é lindo, né? Ela fala assim, se você se identifica com essa ponto do patinho feio, ela fala, eu sei que você sofreu. Eu consigo identificar o seu sofrimento. Eu sei que esse é um caminho que deve ter sido muito sofrido. E aí ela fala que agora, esse momento, o zigoto errado, a história que ela conta do zigoto errado, é como se fosse a despedida do sofrimento. É como se a gente se redimisse, é a nossa redenção enquanto cisne que foi visto como patinho feio. Então ela fala assim, a partir de agora, você pode se desfazer dessa dor e desse sofrimento. Porque ela fala assim, que durante muitos anos, as mulheres foram torturadas pelas proibições relativas aos seus desejos naturais. E isso fez com que elas sofressem muito, mas a gente precisa se distanciar dessa ideia. É muito bonito. Eu vou. É porque já são. Peraí, gente, porque senão o meu computador vai morrer. É muito bonito essa parte do zigoto errado, porque ela fala assim, ela conta a história como se fosse assim. Sua família a considera alienígena. Deixa eu achar aqui como que ela começa. Sua família passa lentamente pelo tempo, você passa como um vento. Eles são barulhentos, você é delicada. Eles são calados, você canta alto. Você sabe porque sabe e eles querem prova. Sem a menor dúvida, trata-se da síndrome do zigoto errado. Nunca ouviu falar nisso? Bem, foi assim. A fada dos zigotos estava sobrevoando a sua cidade natal numa noite e todos os zigotinhos na sua cesta pulavam e saltavam de alegria. Na verdade, você estava destinada a pais que a teriam compreendido, mas a fada dos zigotos entrou numa zona de turbulência e, opa, você caiu da cesta na casa errada. Você caiu de cabeça para baixo numa família que não estava destinada. Sua verdadeira família ficava uns 5 quilômetros mais adiante. E você se apaixonou por uma família que não era sua. Tudo que você queria dessa família era amor, e tudo que eles queriam era paz. Por quê? Você só não se encaixava, você só tinha caído na família errada.
aquilo que você fazia, olha, é por isso que você sapateia pelos corredores, apesar de ter uma família que vive grudada na televisão. É por isso que os seus pais ficam alarmados cada vez que você vem visitar ao telefone. Eles estão preocupados com o que ela vai aprontar agora, né? Então, isso causa uma ansiedade nos pais, né? Eu quero amor, meus pais querem paz. Por quê? Porque eu fui jogada no lugar errado. Então, ela fala isso. E os pais, o que que eles querem para ter paz? Coerência. Mas qual que é a coerência dos pais? Ficar daquele jeitinho que eu quero, que, né? E qual que é a coerência da mulher selvagem? É muito bonita. Eles falam assim: os não selvagens querem coerência, querem que você seja hoje exatamente a mesma que foi ontem. Querem que você não mude com o passar dos dias, mas que permaneça como no início dos tempos. Infelizmente, aquilo que importa para eles não combina com aquilo que importa para a criança selvagem. Aí olha que bonito. Olha a nossa natureza selvagem. A coerência nas atitudes é uma expressão impossível para a mulher selvagem, pois sua força está na capacidade de adaptação à mudança. A mulher selvagem, a natureza selvagem, a coerência da natureza selvagem é dançar com a vida, é se adaptar às mudanças, na inovação, na dança, nos uivos, nos rosnados, na sua vida instintiva, na sua chama criadora. Ela não revela coerência pela uniformidade, mas sim pela vida criativa, pela percepção. Por quê, gente? Hoje eu percebo uma coisa aqui, amanhã eu consigo entender que aquela coisa é absolutamente nada a ver com o que eu estou percebendo agora. Me tocou muito quando fala da tribo que nem sempre é nossa família. Sim, né? Então, a minha coerência, ela está na minha natureza selvagem, na minha percepção, na flexibilidade, na capacidade de resposta. Então, o zigoto errado, ele dá fidelidade, ele se fideliza, ele é fiel ao seu self interior. Por isso que a gente se sente inadequado. Porque ele está lá fiel ao self interior. E aí, ela fala de uma coisa muito legal, muito legal. Chega uma hora, ela fala, você tem que ser persistente, você tem que fazer, mas chega uma hora que a gente pode sentir tanto orgulho de ter sobrevivido, que esse sentimento prejudica o desenvolvimento criativo futuro. Sabe aquelas coisas que as pessoas falam das mulheres? Não, mas fulana é uma guerreira, porque enfrentou, nananã. E a gente acaba ficando com a ideia de que isso é ótimo ser guerreira. Ela fala assim, cuidado, cuidado. Em vez de tornar a sobrevivência uma peça principal da nossa vida, é melhor usá-la como uma entre muitas insígnias, mas não como a única. Quando a gente encontra a nossa tribo, quando a gente encontra aquele lugar onde o nosso self interior, ele se sente identificado, a gente tem que abandonar essa mulher guerreira. A gente tem que abrir mão dessa ideia de sobreviver. E é bonito demais isso. Por quê? Porque se a gente continua tentando sobreviver, a gente nunca vai encarnar o cisne. Se a gente pensa que a gente é sobrevivente, a gente não encarna o cisne. A gente sempre fica um patinho que sofreu.
E aí é muito bonito essa parte, porque na nossa cultura e na nossa sociedade, essa ideia de cultivar o sofrimento, ela é muito arraigada, ela está muito dentro da gente. Essa da sobrevivente, da guerreira, do nananã, ela está muito presente. O que é o self interior? Self interior, Thales. Thales, você é homem? Temos um homem entre nós? Ou é mulher? Ah, é a Vilma. Ok, é porque tá Thales. Então, vamos lá, Vilma. O self interior, porque assim, o self é um conceito. Ah, ok. O self é um conceito da análise junguiana, né? Porque ela é uma psicanalista junguiana, que fala, é como se fosse assim, é tudo o que eu sou, é um conhecimento íntimo, essencial daquilo que eu sou, que abarca aquilo que eu tenho consciência, aquilo que eu não tenho consciência. Não, não é o ego. O ego é uma parte do self. O ego é a parte consciente do self, mas o self ele é muito maior do que isso. Ele é toda a nossa sabedoria organísmica, é o nosso ser como um todo, exatamente. Então, às vezes, o nosso ego, ele está todo contaminado com aquelas ideias de que eu sou nananã, nananã. Mas se a gente se fideliza com o nosso self interior, a gente acha a natureza selvagem. E aí é muito bonito essa parte, por que eu acho que é um presente? Porque ela vira para a gente e fala assim, você sofreu, você sobreviveu, agora é hora de soltar a dor da sobrevivente para viver. E isso a gente faz como? Com aquele ritual que eu coloquei para vocês lá no grupo. Ela falou aqui do ritual. E eu coloquei a mesma coisa para vocês lá no grupo. É de admirar o caminho que está sendo feito, que foi feito, em vez de viver a sobrevivente. Eu vou admirar, eu vou agradecer, eu vou virar e falar assim: caraca, eu andei, eu vivi, ou passei por grandes, soltar o passado. Exatamente. Agora, é importante entender que soltar o passado não significa negar o passado ou abandonar o passado. É olhar para o passado com um olhar que, olha que caminho que eu fiz. Olha que mulherão que eu tenho me tornado nesse caminho. Em qualquer estágio, gente, desse caminho do patinho feio que eu esteja. Se hoje eu estou no estágio lá, que eu estou tentando desesperadamente, antes do congelamento lá, estou tentando desesperadamente entrar na aparência indevida, mesmo que eu esteja nesse estágio, mesmo que eu esteja me sentindo congelada, sem sentido, em qualquer estágio, eu vou admirar isso, eu vou agradecer a mim mesma. Isso é uma coisa que a gente faz muito pouco. Eu vou olhar para quem eu fui e vou falar assim, cara, que mulher, para que eu, soltando isso, eu consiga dar os próximos passos. Né? Então, ela fala assim, devemos fazer com que a pessoa solte das mãos o arquétipo do sobrevivente. Se a gente não faz, nada mais pode crescer. Né? Porque se eu sou sobrevivente, eu ainda estou esperando alguma coisa. Eu não sou criadora. Né? Se eu ainda estou sobrevivendo, eu ainda estou no lugar de esperar alguma coisa acontecer. Né? Então, ela fala assim, faço a comparação dessa atitude com uma pequena planta resistente que conseguiu, sem água, sem sol, sem nutrientes, produzir uma corajosa e ínfima folhinha, apesar das circunstâncias.
No entanto, vicejar significa que, agora que passou o tempo das vacas magras, agora, gente, que eu reconheci que eu sou cisne, eu vou me colocar em situação de exuberância, de luz e de nutrição para prosperar. É como se fosse assim, a plantinha conseguiu uma folhinha. Ai, nossa, sem luz, mas está lá o sol, está lá os nutrientes, está lá a água, e ela, não, vou ficar aqui, sem sol, sem luz, sem nutrientes, porque eu vou conseguir produzir uma outra folhinha. Não, galera, chafurda na comunidade. Vai, topa. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Vamos, vamos. Você é linda, sou linda mesmo. Isso nutre a nossa natureza selvagem. Isso nutre, faz vicejar. É isso, foi para isso que a gente foi destinado. Então, a gente vai admirar e vai soltar, vai agradecer e vai falar assim: obrigada. Obrigada, Camila, por ter sobrevivido à minha família. Obrigada por eu ter sobrevivido à dureza da adolescência, às dificuldades, ao bullying, à inferiorização, à misoginia. Obrigada. Agora eu vou honrar quem eu me tornei. Exatamente isso, Guilherme. Eu vou honrar quem eu me tornei. E é bonito porque ela fala assim no final: vicejar é o nosso destino na Terra. A gente foi feita para isso. Vicejar, não apenas sobreviver, é o nosso destino inato na qualidade de mulheres, ou seja, a gente nasceu para isso. Então, ela fala no final, eu vou ler, porque, de novo, eu me arrepiei. Não se encolha, nem recue se for chamada de ovelha negra, de indisciplinada. Quem tem a visão lenta diz que o rebelde é uma praga para a sociedade. No entanto, ficou provado com o passar dos séculos, gente, isso aí está sendo mostrado, jogado, esfregado na nossa cara, tem séculos, que ser diferente significa estar no limite, significa ser praticamente garantido que essa pessoa vá fazer uma contribuição original, uma contribuição útil e espantosa à sua cultura. E aí, olha que legal que ela termina. Por quê? Porque a gente está falando de encontrar a nossa galera. Ou seja, isso é para ser feito em galera. É claro, se a gente ainda não encontrou, a gente vai continuar procurando, né? Se a gente não tem uma galera, a gente tem para quem olhar. A gente sabe quem que a gente pode olhar. Então ela fala assim: ao procurar conselhos, jamais dê ouvidos aos tímidos de coração. Seja gentil com eles, cumule-os de bênção, tente incentivá-los, mas nunca siga seus conselhos. Se você alguma vez foi chamada de desafiadora, incorrigível, saliente, esperta, insubmissa, indisciplinada, rebelde, você está no caminho certo. A mulher selvagem está por perto. E é muito legal, porque hoje eu estou de férias na Linha Verde e na Bahia com meu filho e minha prima, e estou me sentindo potente. Que bom, viu? O meu também. Me fez muito bem. E ela fala uma parte aqui, eu não eu falei assim, não, não é agora não, eu tô adiantando, mas eu pulei ela. Ela fala assim, ela fala que quando eu consigo perseverar e fazer isso, pode ser que eu não consiga achar um grupo, mas eu posso criar um. Eu posso ser essa mulher aberta que outras mulheres procuram e vêm se juntar a mim. Então, às vezes, se eu não achei um lugar para mim, eu posso criar ele. Eu posso chamar as pessoas para participar. Eu posso fazer alguma coisa
Vamos sair para dançar, vamos ler um livro juntas, vamos, sei lá, eu posso ser essa pessoa que cria esse lugar. Eu posso ser o cisne que identifica outros cisnes. Isso é importante também. Tem nada de errado nisso. Né? Então, ela fala isso. Se você nunca foi chamada de nada disso, ainda é tempo. Põe em prática sua mulher selvagem. Se você é aquela que todo mundo fala assim, nossa, fulana é uma guerreira, ela é ótima, suportou o marido, nossa, né, uma santa. Não tem problema, ainda é tempo. Ainda é tempo de se tornar, de entrar em contato com a nossa natureza selvagem. Né? Então, esse é o capítulo 6. Então, gente, não tem exceção. Se eu não me sinto adequada, eu vou buscar um lugar de adequação. E se depois de eu ter passado por isso tudo, eu fortalecer, sim, no fundo, Vilma, o patinho feio sempre foi cisne, a natureza selvagem sempre foi cisne. O problema é que o exterior falava para a natureza selvagem que ela era feia, que ela era estranha, que ela não combinava, né? Sempre foi, né? Então, não tem escapatória. Se eu me sinto inadequada, eu vou fazer o caminho de buscar a galera que me adequa. E se eu não achar, eu vou criar. Porque tem outras mulheres que estão vivendo o mesmo processo que eu, e elas estão buscando, sem saber onde parar. E eu vou identificar, vou falar assim, vem cá, vamos assistir cinema uma vez por mês e vamos conversar sobre esse filme? Vamos fazer alguma coisa junto? Vamos tomar um café? Vamos fazer um círculo do livro? Aqui em Belo Horizonte tem um grupo que faz, que é a jornada, não sei se tem alguém que sabe, a jornada de ser mulher, acho que é alguma coisa assim. Todos os meses elas leem um livro e elas se reúnem uma vez por mês para conversar sobre o livro. É muito bonito, né? Sempre tem algum lugar. Se não tem, eu posso criar. Vamos fazer um grupo de estudos. Vamos fazer um grupo de dança circular. Vou aprender a fazer alguma coisa, vou propor para outras mulheres, minhas amigas. Não precisa ser mulherada que eu não conheço, não. Chama 2 ou 3, vamos fazer uma aula de dança juntas? Porque disso vai se criando, vai se movimentando, e eu vou consolidando esse senso de comunidade, essa rede de apoio. Lembrei, Fá, do nosso projeto com os pais, né? No fim das contas, é isso, é criar comunidade, né? Então, é esse processo, né? A nossa natureza selvagem, ela está salva, e ela não é errada, né? Alguém quer perguntar, quer colocar alguma experiência, quer falar sobre alguma coisa, quer fazer algum comentário sobre o capítulo? É uma aldeia, era a nossa ideia, né? Agora eu tenho mais clareza do que era. Na época que a gente estava propondo, eu não tinha clareza nenhuma, eu acho. Enfim. Alguém quer falar alguma coisa? Pode escrever também. Bom, se não, vamos, então eu vou falar, vou apresentar o próximo capítulo. Queria lembrar vocês, essa leitura me toca muito, me identifiquei, mas com a sua explicação ficou muito mais fácil. Ah, que bom, que bom que eu posso ajudar, né? E então, lembrando que nesse sábado a gente tem um encontro Renascer 2024, onde a gente vai fazer um processo de entrar em contato com a gente, com os nossos desejos para 2024, né? Era um encontro que ia ser presencial, porque vocês me pediram,
eu ampliei pro virtual, para a gente poder... Deixa eu encerrar aqui a gravação. Eu ampliei